18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. E por isso, meu Pai, paramos tudo para agora falar contigo. O Senhor que entende a nossa dor, as nossas aflições, as nossas necessidades, mas também o Senhor entende a nossa fé. Não importa o tamanho dela, nós decidimos depositá-la aos teus pés, porque sabemos que em Ti há a solução para os problemas, há a realização dos sonhos, mas sobretudo em Ti há perdão para os nossos pecados, salvação. Ó meu Pai, perdoe esta pessoa que fica maldando a intenção que nós temos de ajudá-lo, achando que nós queremos tirar algo dela. O que ela tem? O que ele tem? Se não traumas, doenças, miséria, vícios, complexos. Esta pessoa não tem nada para nos dar, senão problemas. Mas porque o Senhor deu a vida por nós e nos transformou, nós temos dado a vida por estas pessoas que nós não conhecemos. Diariamente temos intercedido a Ti por eles, aqui no Templo de Salomão. E agora eu peço, dá um sinal para ela, dá um sinal para ele, usando esta água, removendo essa dor, tumor, infecção, inflamação. Meu Deus, seja o que for, eu oro pelo Brasil, eu oro pelas pessoas vítimas desta pandemia, fisicamente, que contraíram este vírus e que estão sofrendo as consequências. Outros estão sofrendo financeiramente o desemprego ou a falta de clientes, declarou falência. Meu Deus, usa esta água, arranca o mal que tem feito esta pessoa estar enclausurada, depressivo, com medo do amanhã, com pânico, em meio a esta pandemia, a tudo que estamos sofrendo. Eu oro pelo Brasil, eu oro por todos, inclusive pelos nossos inimigos. Que o Senhor venha curar, venha libertar e venha salvar aos que creem. Pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e por isso a cruz está vazia. Beba, meu amigo, participe agora desta água e receba a resposta de Deus, o toque do Altíssimo, aí no hospital, você que está em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar, Deus está aí e Ele agora responde a nossa oração. Participemos juntos. Pensamento de morte, a dor, a depressão, digo nervosismo, o mal, agora, coloque as mãos sobre os seus ombros, se possível, e diga em nome de Jesus que saia todo o peso, toda a carga negativa. Meu Pai, eu aproveito este momento de oração e peço que o Senhor consagre este óleo que nós vamos distribuir domingo agora, dia 31. Este óleo nós vamos distribuir no último dia deste mês, para que esta pessoa receba o milagre que tanto precisa. Determine aí agora o milagre que você precisa receber, porque você o receberá. Que os que não são batizados com o Espírito Santo sejam, ao se ungir com este óleo durante os 7 dias, meu Deus, do mês de fevereiro, depois que recebam deste óleo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer, diga, aí estarei. Amém. Meu amigo, preste muita atenção. Se você realmente está decidido a viver uma vida nova, então você tem que se desfazer da velha. Não tem como você colocar uma roupa nova por cima de uma roupa velha, não é verdade? Você tem que se desfazer da velha, que é essa vida velha que você está vivendo. Domingo agora nós vamos lhe batizar nas águas. Após a reunião aqui do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Traga uma toalha, traga uma peça de roupa para você colocar então por debaixo da manta, né, da bata que você vai receber,
e traga um par de sandálias. Você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Disse o Senhor Jesus: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, você neste domingo terá a oportunidade de ser batizado. A bata já está aqui, lhe aguardando para você então ser batizado neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares, para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Meu nome é José Paulo, eu tenho 24 anos. Eu passei por um estado de depressão muito grave devido ao uso de drogas, ao ter me envolvido na marginalidade, e o diabo entrou na minha mente de uma tal forma que ele me cegou, que eu não reconhecia meus familiares, e ele colocou em minha mente que a única solução para acabar com esse problema era eu tirando a minha própria vida. E eu tentei de 3 maneiras. E a mais delicada dela foi que eu me lancei de uma laje de 4 metros de altura. E eu fui desenganado pelo médico, eu fiquei entubado, respirando pelos aparelhos, e o médico falou que não havia solução. A probabilidade de, se eu saísse, era de eu nem andar, de ter uma vida saudável, de viver dependente mesmo numa cama. E eu fui e foi passando o tempo, eu fiquei 11 dias. E minha mãe, num propósito firme, me ungia todos os dias. Ela determinava que eu ia levantar daquela cama. E normal, né? Porque como eu fui para lá, eu já não estava lúcido. Eu conhecia ninguém. Eu não tinha paz. Eu era um tormento em casa devido a essa situação. Ela fez o uso do óleo e eu acordei. Acordei saudável. Os médicos até se espantaram, porque não era normal. E eles queriam que eu comesse pela sonda, e eu já comi normalmente. E a minha recuperação foi muito rápida devido ao meu caso de gravidade. Em menos de 45 dias eu já estava normal, já estava bem. E devido a essa atitude de fé do óleo e a determinação dela, hoje eu tenho uma vida saudável, completa. Pratico esporte, hoje eu tenho uma vida normal. Uma vida que os médicos realmente eles têm que reconhecer que não foi a mão do homem, foi a mão de Deus. E assim que agora eu tenho uma vida completa. Então, através desse sinal, eu entendi que Deus era real. Que ali que era muito além de uma religião, era a fé. E ali eu fiz a minha entrega de vida. Eu falei, não, eu quero esse Deus para mim, eu quero essa paz. Porque eu reparava que mesmo em meio àquela situação, minha mãe tinha paz. Porque ela tinha aquela fé, ela tinha confiança. E assim eu fui me entregando e eu conhecia a verdadeira alegria, o Espírito Santo. Você já tentou o suicídio? O José tentou 3 vezes o suicídio. Ele estava cansado de ser viciado, escravizado pela depressão, pelo nervosismo. Fazendo uso do óleo consagrado, ele foi completamente liberto. E o mais importante, foi cheio do Espírito Santo. É isso que vai acontecer com você que crer. Reserve o seu aí agora, ligando para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão. 3573-3535, 0 operadora 11. No último dia deste mês, domingo, dia 31, às 18 horas, como também às 9h30 e às 7 da manhã, estaremos distribuindo um frasquinho com azeite por pessoa, gratuito,
óleo este consagrado. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante. Mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Meu nome é Pris Candim e eu frequento uma outra denominação. Mesmo frequentando uma outra denominação, ainda venho para cá no Templo de Salomão e nunca ninguém me pergunta nada. Quando eu entro aqui, eu sinto uma paz. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem aonde ir. Eu lembro que até meu irmão até estava com medo de me falar para vir para o Templo de Salomão, porque ele achou que eu ia ter preconceito. Mas quando ele me falou, eu falei, qualquer lugar que puder me ajudar, eu vou. Aí eu vim para o Templo de Salomão. Aceitando o convite do meu irmão, eu vi que esse lugar realmente é um lugar que me dá paz. E como eu havia citado, eu venho para orar e eu sei que quando eu venho aqui consigo orar com o corpo de Cristo. Isso me dá mais força para orar e eu estou me sentindo bem melhor do que eu estava antes. Fui muito bem recebida e não me arrependo de ter vindo para cá. Saio daqui aliviada, em paz. O Templo de Salomão é para casa para todos os povos, inclusive eu sou camaronesa. Prisca estava tão feliz com sua visita ao Templo de Salomão que decidiu estender o convite. Se você é de uma outra denominação, como eu quero te fazer um convite. Você pode vir para o Templo de Salomão e você não precisa sair da sua denominação. Eu não saí do meu, mas eu continuo vindo para cá também. Fui batizada, estudei a vida inteira em colégio de freira. Tive primeira comunhão, crisma, tive tudo. Até que eu entrei numa busca no autoconhecimento. Durante 8 anos eu fiquei numa busca incessante no autoconhecimento. Trabalhei em treinamentos e tudo e ficava sempre buscando em livros, em cursos, palestra, tudo que pudesse me trazer uma alegria. Pelas redes sociais eu tive conhecimento do Templo de Salomão, pela Univer. Cheguei até a Univer. Na Univer assisti a algumas reuniões online. E aquilo ali mexeu muito comigo. De 8 anos que eu vi uma busca, eu já senti paz de espírito, eu já comecei a ter uma alegria que até então eu não tinha há muitos anos. E aí resolvi vir de Fortaleza para cá, passar uma semana aqui só para conhecer as reuniões de perto. Fui muito bem-vinda por todos. Era uma coisa que realmente eu não esperava. Foi realmente assim, uma surpresa muito grande para mim. E estou gostando demais de todas as reuniões e estou me sentindo muito feliz e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Cheguei aqui no Templo de Salomão, é um negócio assim incrível, não tenho explicação, eu nunca entrei num santuário tão maravilhoso
E o que é mais impressionante, que as pessoas falam que tem que entrar, tem que pagar, né? Algumas taxistas que eu até peguei do aeroporto para cá e andando pela cidade, quanto é que paga para poder entrar lá dentro? Que muita gente fala que tem que pagar. Não paguei nada. E é uma coisa assim que realmente não teria nem preço se fosse para pagar, né? A gente até pagaria, porque eu nunca entrei na minha vida inteira, que eu já viajei para fora e aqui mesmo dentro do Brasil, num santuário, uma coisa que mexe tanto com a gente e que vale tanto a pena vir para cá. Uma coisa muito, muito impressionante, é coisa que não tem preconceito com religião. E parece que é uma coisa de missão de vida que tem aqui dentro. É uma coisa que a gente se sente muito feliz mesmo, que vale a pena. Com certeza vim lá de Fortaleza, quando vim para cá passar a semana, para ter essa experiência maravilhosa que eu estou tendo. Independente de sua religião, você é nosso convidado especial. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Viviane, católica, disse que a melhor coisa que lhe aconteceu, uma das melhores coisas que lhe aconteceram na vida foi ter vindo ao Templo de Salomão. Aqui ela se sente amparada, fortalecida, aqui ela se sente guiada por Deus. A Prisca, que frequenta uma outra denominação, ela se sente em paz. Ela disse que ninguém nunca interrogou ou maltratou ou a desprezou por pertencer a uma outra denominação. Meu amigo, preste atenção. Você que está se escondendo atrás das conquistas, dos bens, da posição social, chegou a hora de você reconhecer o seu real estado. Você precisa nascer de novo, você precisa do batismo com o Espírito Santo. Da importância dessa reunião, do encontro com o Espírito Santo, todos os domingos às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Elaine Tamura é descendente de japoneses refugiados da Segunda Guerra Mundial. Mas os esforços dessa família não foi o suficiente para evitar a guerra em seu lar. Dessa descendência, tínhamos que trabalhar muito. Tanto meus pais já vinham de muito trabalho e nós também, automaticamente, eu e meus irmãos, tínhamos que trabalhar desde cedo. Meus irmãos tinham que ir para a rua. Aí conheceram as drogas, as companhias, né? Então aí nisso gerou brigas, traições, né? Então foi um ambiente de muita desunião. Sempre foi ensinado o budismo, cultuar os antepassados, sempre. E todo mês tínhamos que ir lá na casa e cultuar os antepassados. Isso foi ensinamento, né, da tradição japonesa. Era um ensinamento dos meus pais, dos meus avós, então tinha que seguir. Na tentativa da realização pessoal, Elaine faz planos que logo se frustram. O que eu queria era não ter a mesma vida que os meus pais tinham, que era só o trabalho.
né? Eu queria ter uma vida diferente. Então, tentei estudar, né? A fazer uma faculdade, mas não deu certo. Então, casei cedo, tive filhos, né? E que veio a depressão, essa depressão. E eu não sabia o que era depressão, porque não falavam muito dessa doença, né? Então, foram praticamente 15 anos depressiva, muita tristeza, desânimo. Então, você não tinha perspectiva mais de lutar. Era difícil de levantar, era difícil de cuidar dos filhos. Então, foram 15 anos praticamente só assim. Aí, para buscar ajuda dessa depressão, procurei o candomblé, mas só piorou. Aí, fui para a católica. Na católica, fiquei durante uns 2, 3 anos. Fiz todo o crisma, comunhão e fiquei ali. Aí fui para a igreja evangélica. Chegando, passei em todas as denominações. Ia para uma, ia para outra e sempre assim, durante 20 anos. E foi interessante porque eu estava numa denominação evangélica que falava muito mal da Universal. Sobre a fogueira santa, eles falavam que era para pegar dinheiro das pessoas, de fazer uma lavagem cerebral para pegar o dinheiro das pessoas. Tanto de falar tanto mal, eu fiquei curiosa. Falei assim, eu vou conhecer essa igreja que tanto mal falam. E fui para a Igreja Universal. Sentei lá no banco, estava meu marido, meu filho, e o pastor falando da fogueira santa. Eu não entendia nada de fogueira santa, nada. Só que Deus já tinha plantado em mim já, né? Porque eu vi o pastor pregando e era diferente, era bem diferente. Só que eu fui embora daquela reunião, mas eu voltei. E acabei fazendo a fogueira santa. O meu primeira fogueira santa foi com R$300, porque eu gerei, não tinha dinheiro, então foi gerado e coloquei no altar. Porque Deus me pediu, aí eu coloquei no altar. Aí foi de fogueira santa e nunca deixando de fazer. E engraçado que eu sempre busquei religiões para ter uma solução do problema. Sempre foi uma solução para algum problema financeiro, a maioria das vezes era financeiro. Então eu procurei, eu ia para o altar com problema financeiro, resolvia o meu problema financeiro. Todas as vezes resolvia. Aí eu falei assim, o que é bens materiais, o que é problemas financeiros? Quando eu entendi que o maior tesouro não é bens materiais, é o Espírito Santo, automaticamente comecei a buscar o Espírito Santo, fiz o voto no altar, na fogueira santa, foi para receber o Espírito Santo e aí que foi. Aí foi tudo, né? Esse dia foi maravilhoso, porque mudou tudo, né? Principalmente dentro de mim. Meu casamento foi restaurado, a saúde também, não tivemos problemas de saúde. A vida financeira agora está se concretizando. Então, tudo ao nosso redor, problemas que eu tinha de família, foram todos solucionados. Você vê a mão de Deus fazendo tudo. Igual essa pandemia, né? Para quem achava que não ia dar nada, ia fechar todas as portas, Deus não me desamparou. Ele abriu mais portas para mim. Eu achei isso impressionante. Então você vê o agir do Espírito Santo assim, você vê e não acredita, é só o Espírito Santo mesmo. Minha filha, que não conseguia entrar numa faculdade de medicina, conseguiu, depois foi tudo do altar. Então, meus filhos estão sendo abençoados, meu casamento foi restaurado e eu vejo a mão de Deus todos os dias. O altar representa a minha vida, A senhora Elaine foi depressiva ao extremo, de não poder nem se levantar da cama para cuidar dos filhos. Ela que procurou em diversas religiões o sentido da vida, ela só encontrou realmente o sentido da vida quando ela recebeu o Espírito Santo. Essa é a proposta para a reunião do encontro com o Espírito Santo.
aos domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Que você seja batizado com ele e então descubra o real sentido da vida. Aceite o desafio de obedecer a palavra de Deus, do Deus vivo, e ele transformará a sua vida. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas. Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente, apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10.000 quilômetros, atravessando o oceano, vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente, e pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Desista, estou aqui, sou a saída para tua vida.
ser